Boa noite, turma boa que nos assiste. Francisco, seja bem-vindo à Bodega da Turma Boa. Hoje nós estamos aqui, gente, muito felizes com a presença de Francisco Furró. Francisco, muitíssimo conhecido e querido da militância, um professor que faz parte do movimento trabalhista pela educação, dentre uma infinidade muito grande de atividades que Francisco tem, e já tinha demorado a gente começar a gente ter essa conversa, receber a presença de Francisco aqui, uma presença tão cara para todo mundo. Então, eu estou super feliz que a gente vai poder conversar hoje, vamos descobrir um pouquinho, vamos conhecer mais um pouco da história do Francisco, o que é que ele está fazendo na militância, o que é que ele está fazendo na política, porque é que ele quis se envolver com isso. Então, Francisco, seja sempre muito bem-vindo. Bodega em Minas é uma coisa muito parecida com o que é aqui para a gente no Nordeste, que é aquela vendinha muito simples que tem às vezes na comunidade, às vezes em cidades muito pequenas, né? E nessa vendinha, nesse ambiente informal, que era o que eu queria aqui, que era sentar e conhecer cada um da militância. Então, é por isso, muitas vezes aqui a gente até trata assim, de temas mais sérios, mais aprofundados, às vezes a gente faz lives com temas específicos e tudo, mas na maior parte das vezes eu gosto de conhecer as pessoas, sabe? Então, eu trago o pessoal aqui, então aqui não tem certo, não tem errado, eu quero que você imagine que a gente pudesse, eu realmente queria estar sentada numa mesa de uma bodega, jogando conversa fora com o Francisco. E aí qualquer coisa que venha sair dessa conversa vai ser sempre muito produtiva. Eu não teve ainda nenhum exemplar de uma conversa aqui nesse estilo que não tenha sido extremamente produtiva com a nossa militância. Então, seja mais uma vez bem-vindo à Bodega da Turma Boa. E eu sempre digo que o canal é meu, mas a bodega é nossa. Tá? E vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Antes de eu começar, deixa eu só fazer dar dois avisos aqui, Francisco, que a gente tem duas campanhas permanentes que a gente tornou permanentes aqui no canal. Uma é uma campanha que eu peço doação para quem puder doar aqui para o canal, doação financeira. Quem não pode doar financeiramente, mas que quer ajudar o canal, pode curtir, pode compartilhar, passa os vídeos do canal adiante, que isso ajuda muito, comenta, né? Isso ajuda muito a gente a crescer aqui, a desenvolver esse projeto. E uma outra campanha que a gente tem também, que a gente tornou permanente, é a campanha de doação de sangue. Doe sangue, Turma Boa. Então, a gente tem aqui um cardzinho onde a gente compartilha toda semana para lembrar o pessoal da importância da doação de sangue e estimular a Turma Boa, mesmo agora, durante a pandemia, a procurar os hemocentros nas cidades, porque houve uma redução significativa de doadores, a gente compreende, mas a necessidade também aumentou muito. Então, a gente começou essa campanha há alguns meses e aí a gente tem fomentado aqui um pouquinho que nos cabe, né? Que o pessoal começa a procurar os hemocentros para fazer doação de sangue. Gente, de novo, o sangue não vende em farmácia, então é muito importante que a gente vá lá e doe. Eu garanto a vocês, eu sou doadora, aquela furadinha ali que a gente é espetado, eu tenho certeza que todo mundo já passou por uma dor muito maior na vida aqui, tá? Não dá para morrer não e vale a pena, a gente está salvando muita vida com uma bolsinha só daquela de sangue, tá? Então vamos lá, turma boa. E vamos começar a nossa conversa aqui com o Francisco, que está todo mundo curioso para conhecer o Francisco, que a gente vê o Francisco nas redes sociais, o Francisco no Instagram, o Francisco de vez em quando passa lá pelo Twitter e tal, cutuca um, cutuca outro, e vamos conhecer o Francisco. Francisco, me conta aí como é que você chegou na política, ou como é que a política chegou na sua vida, não necessariamente a partidária, mas como foi o teu envolvimento, quando é que você descobriu, quando é que você achou importante, falou, isso aqui é uma coisa que eu quero me envolver, como é que foi isso? Você era feito Ciro Gomes que já pedia voto lá no berçário ou não? Ou teve um divisor de águas aí na sua vida? Primeiro, obrigado, Laura. Obrigado pela sua generosidade de me receber. Fico muito feliz de participar aqui da bodega. Aqui em BH tem muitas bodegas, aqui em Minas tem muitas bodegas, muitos armazéns, muitas vendinhas. A gente fala vendinha, armazém, onde a gente vai tomar uma cerveja gelada, comer um bolinho e bater papo. E isso é muito do nosso, porque a gente é um estado que é forjado na mineração e é um estado de várias cidades coloniais, então a gente tem muito. Pois sabe, então, que eu estou me sentindo em casa e que é muito nosso, tá? A gente divide isso muito. Eu sou filho da escola pública, né?
E eu estudei numa escola pública, quando aqui, eu tenho 42 anos, Laura. E aqui, quando eu era molequinho de calça curta, a gente falava que a gente fazia o grupo, que era da primeira à quarta série, que nem fala mais esse nome. E depois a gente ia para o ginásio, havia essa diferenciação, o que a gente chama hoje de fundamental anos iniciais e fundamental anos finais. Depois, o que a gente chama hoje de médio, o pessoal chamava de científico na época. Então, eu sou filho da escola pública e quando eu fiz uma prova de seleção para uma grande escola pública aqui de Belo Horizonte, chamada Colégio Marconi, inclusive o nome do pesquisador italiano, um dos pais do rádio, da radiodifusão, Marconi, e eu entrei no Marconi, uma grande escola municipal, onde já havia movimento estudantil. Então, com 11 anos, na extinta quinta série, hoje o 6º ano do ensino fundamental, eu comecei a ter contato com o movimento estudantil organizado. Naquele ano foi um ano importante, porque foi o ano daquela campanha de 89 para a presidência. E foi uma campanha muito importante, muito marcante, me marcou muito, porque foi a eleição onde a gente teve quadros que talvez dificilmente a gente vai ter tantos quadros bons na política nacional, ao mesmo tempo disputando a presidência, como a gente teve naquele momento. Independente da sua coloração ideológica ou partidária, a gente tinha disputando a eleição gente do calibre do Ulisses Guimarães, do Brizola, do Lula. Então era gente muito gabaritada. Eram de várias colorações. O nosso trabalhismo, né? A liderança, fundador do nosso partido, o Brizola, que dispensa apresentações. Então, eu me envolvi naquela campanha. Minha mãe era uma pessoa muito envolvida, hoje está um pouco afastada e a gente diverge um pouco do ponto de vista ideológico, mas a minha mãe também via. Minha mãe, eu lembro da campanha das diretas, você imagina. E da camisa amarela, eu quero votar para presidente, eu me lembro disso. E eu sou historiador também, então acho que por afinidade não só de uma coisa de desejo ou por uma afinidade do que havia dentro da minha casa, porque eu tive o privilégio, ainda que filho da classe média remediada da década de 80, quem viveu nesse país na década de 80 sabe o que foi a década de 80, do plano cruzado, do plano verão, do plano Bresser, de todas essas loucuras que a gente bota na conta do Sarney e depois do Collor, né? Eu pude também, por desejo e por área de atuação, me encaminhar para a questão política. Então, eu tenho essa escola muito forte em mim, que é a escola do movimento estudantil, do movimento estudantil organizado. Depois, eu não fui filiado a partido ao longo do movimento estudantil, até porque a minha geração me parece, aqui em Minas, como em outros lugares do Brasil, também tinha já questionava essa estrutura institucional partidária, que mesmo muito nova, estruturada depois da redemocratização, ela tem o seu pezinho fincado ainda nos anos 70, ainda que pluripartidária, com muitas questões, com um distanciamento muito grande da base. Então, eu não me filiei a partido, eu só vim me filiar a partido político, mas ainda assim militei muito no movimento estudantil, sempre tive à frente de movimentos. Em 2013, fui muito atuante aqui em Belo Horizonte, na Assembleia Popular Horizontal. Estou muito ligado ao movimento de mobilidade urbana e também ao movimento de educação. Sou professor há 25 anos. Sindicalizado eu sou há 18 anos. Então, muito ligado ao movimento de educação e de mobilidade urbana. Mas eu me filiei somente quando eu fiz parte de um coletivo. Um dos coletivos que eu fiz parte aqui em Belo Horizonte se chamava A Cidade que Queremos. Ele começou a se reunir ali por 2014, num parque famoso aqui de Belo Horizonte, que é o Parque Municipal. E aos sábados à tarde, esse grupo, ele se desdobra num coletivo chamado Muitas pelas Cidades que Queremos, que se filia ao PSOL em 2015, se não me engano, 2016. Foi uma experiência maravilhosa para mim, tanto do ponto de vista de organização, quanto de leitura, aprimoramento da ação política, mas aí a gente se filia numa ação coletiva já mirando um processo eleitoral. Foi muito bem sucedida a nossa primeira eleição. Nós elegemos 2 vereadoras aqui em Belo Horizonte, a Cida Falabella, atriz e vereadora, e a Áurea Carolina, que hoje é deputada federal pelo PSOL. Posteriormente, eu fiquei no PSOL até 2018, porém o processo eu não me encontrei mais no PSOL, já há muito tempo estudava o trabalhismo como uma alternativa
determinados discursos que não me atraíam mais em certa militância, eu saí do PSOL e fui para o PDT. E fui muito bem recebido no PDT de BH. E já conhecia a Carta de Lisboa, já conhecia o Estatuto do Partido, né, eu estudo antes de entrar, e fui muito bem recebido no PDT aqui de Belo Horizonte, no PDT de Minas. E estou muito feliz no PDT, me encontrei, já era eleitor, sou eleitor do Ciro Gomes desde o final da década de 90. E isso era, na época que votar no filho do Ciro Gomes, no movimento estudantil, a gente apontava o dedo para você e falava que você era direitista, quando você apontava, reacionário que está votando no Ciro Gomes. Era um horror, porque você não ia... Eu voto no Ciro Gomes desde a primeira vez que ele se candidatou à presidência. E votei nele todas as vezes que ele se candidatou desde então. E sempre que publiquei meu voto, obviamente falo isso com muita tranquilidade, eu votei na Dilma nas 2 eleições do segundo turno, votei no Lula nas 2 eleições. Então, assim, sem problema. Não votaria mais hoje, mas votei, e sempre votei no Ciro Gomes. Então, muito antes, até do Ciro vir para o PDT, né, eu já tinha essa afinidade com o Ciro, aí daí foi um passo para quando eu resolvi sair do PSOL para eu vir para o PDT, foi um passo, porque o Ciro já estava aqui, alguns colegas meus, militantes importantes que eu considero e respeito, estão aqui na militância do PDT de Belo Horizonte. Mais ou menos na mesma época que eu vim para o PDT, um pouco depois, uma companheira minha aqui, que era do PSOL também, vem para o PDT, que é a Duda Salabert, e aí eu só vem agregando valores, importantes quadros, a mão fala para falar no linguajar antigo, quadros, bons quadros de valor, de consistentes para o PDT de Belo Horizonte e para o PDT de Minas. Então, resumindo, é mais ou menos isso. Eu vim parar no PDT e estou muito feliz aqui, estou com 2 anos de filiado. Estou muito feliz. Fantástico. A gente teve a oportunidade de trazer a Duda aqui no Elas com Ciro, que é o programa que a gente faz na sexta-feira aqui, e assim, foi uma passagem assim, fantástica da Duda. Gostaria, assim, já até fiz o convite a ela ali para vir aqui na bodega, porque no Elas a gente conversa sobre os acontecimentos políticos da semana, mas as coisas que eu gostaria de conversar, e gostaria ainda de conversar com Duda, e entendo que ela está em campanha, que agora o foco é outro e tal, e não, né, assim, encontrar espaço para vir na bodega e tal, ficaria mais complicado, mas assim, é um convite permanente para ela vir quando ela quiser, porque tem muitas questões que a gente precisa discutir, a gente precisa conhecer, a gente precisa debater, trabalhar as nossas ideias. Eu penso muito, sabe, Francisco, que a gente não nasce pronto, não nasce sabendo de todas as coisas, e assim, eu acho que é uma postura muito arrogante a gente se arvorar de determinados discursos e falas e tal. Eu gosto muito mais de construir, Ciro Gomes, eu acho que ele nos induz muito à construção de pensamentos, não necessariamente novos, mas de alternativas, de coisas, sabe, de propostas inovadoras, de novos contextos, novas, né, oportunidades e tal. E as questões, todas as questões, boa parte das bandeiras que Duda defende, que o que Duda representa, a gente precisa, sim, muito, não é só trazer para a discussão, mas a gente precisa amadurecer as nossas ideias, as nossas concepções, sabe? Então, eu acho que vai ser fantástico, assim, quando Duda conseguir ali encaixar uma agenda para a gente sentar aqui. Fico muito feliz, assim, de saber que vocês fazem parte desse mesmo, não é nem de um grupo, mas desse mesmo contexto, assim, né, que você também veio do PSOL. A Duda eu já sabia, mas por isso, porque tem um outro nível de discurso, de entendimento e de valores que a gente precisa, sim, reformar ou trazer para nós. A gente precisa compreender, né? Para a gente poder falar, a gente precisa compreender. Muito bacana, adorei já essa primeira parte. E aí vamos continuar. Me diz uma coisa, a educação é uma coisa fundamental. Para mim, eu também sou professora, você que é professor também, a gente tem no nosso coração a absoluta certeza, acho que talvez até da nossa geração mesmo, Francisco, como você falou, que a riqueza que os nossos pais pensavam em transferir para a gente não eram bens materiais, mas era justamente essa parte da educação. Olha, o que eu não tive, a educação que eu não tive, muitos não tiveram. Meu pai, por exemplo, ele não teve uma educação formal extensa, digamos assim, mas era o que ele mais privilegiou para mim e para todos os meus irmãos. Era estude, porque quando eu não estiver mais aqui, o que você, né, tiver adquirido através da educação, a educação que você tiver, ninguém vai lhe tirar.
E a educação eu vejo hoje como até nesse movimento louco que a gente está aqui no Brasil, não sei, acho que no mundo também, de antivacinas, sabe, de negacionismo, de terra plana, sabe, coisas que não deveriam nem ser objeto de discussão. Eu vejo, não sei se uma falha da educação ou do sistema educacional, eu não sei, eu queria te ouvir um pouco a tua leitura em relação a isso. Foi uma falha? Aonde é que está essa falha? Foi uma falha somente nossa no Brasil? Ou não? Sabe, a educação realmente está em xeque? Sabe, o que é que a gente pode fazer, a gente como educador, que compreende dessa outra forma, para resgatar isso? O que é que Francisco pensa sobre isso? É importante a gente contextualizar. Assim, o que eu penso, por exemplo, a escola sem partido, vamos colocar assim, que talvez seja o movimento que se institucionaliza, que de fato coloca esse anti-academicismo como uma pauta que invade o ambiente escolar. O Escola Sem Partido é um movimento de 2004. Essa ascensão neofascista, ela é um movimento que a gente observa há alguns anos, no mundo todo, e o Brasil, obviamente, tem também esses movimentos. E isso um dos lugares aonde esses gurus dessa extrema-direita contemporânea, assim como os seus predecessores do meado da primeira metade do século XX, do entre guerras, uma das trincheiras aonde eles vão atuar é a escola. Eles têm isso muito claro, porque eles não é porque eles queiram disputar um currículo, é porque eles querem disputar uma narrativa e mais, eles querem desacreditar a ciência. Então, o objetivo final deles é desacreditar a ciência, porque eles precisam de que a narrativa deles não seja questionada. Você pode pegar isso com vários exemplos da história, ou o exemplo mais importante é o Goering, né? O Goering e o Goebbels, sobretudo o Goebbels na Alemanha nazista. Então, isso não é uma novidade, né? Essas teorias da conspiração, essas narrativas de que há um complô mundial para controlar as pessoas, elas sempre existiram e provavelmente vão sempre existir, mas esse movimento, ele está no Brasil formalizado desde 2004, então ele não é uma novidade. A gente, muitas vezes, negligenciou. Eu falo a gente porque a maioria dos professores negligenciava. A primeira vez que eu vi um professor aqui em Belo Horizonte ser literalmente condenado e perder o emprego pelo movimento Escola Sem Partido foi em 2009. Então, eu já convivo com isso no meu cotidiano há 11 anos, pelo menos. E é um movimento que começa travestido de um interesse das famílias, ele começa por silenciar, acuar, assediar os professores e as professoras. Então, é uma estratégia montada, isso não é uma coisa que vem por acaso, você tem pensadores por trás disso, que vão elaborar essa estratégia. Eles leram Gramsci, inclusive, eles leram o Gramsci para entender aquele conceito do intelectual orgânico, e aí eles, então, começam a produzir os seus intelectuais orgânicos, e a nossa dita esquerda, né, assim, eu estou chamando aqui de esquerda, partidos que tiveram condições de centro, tá? Infelizmente, mas que se autodenominam partidos de esquerda. Quando assumiram o poder, fizeram vista grossa a esses processos e colocaram pessoas que conduziam essas pautas em postos-chave. Para te dar um exemplo, isso em nível nacional, o Marcos Feliciano foi presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional. O Cunha foi presidente do Congresso Nacional. Então, eram figuras que tocavam essa pauta. E aí, obviamente, também com um serviço de inteligência tracionado pelas redes sociais, eles ganham visibilidade com muito mais força a partir de 2014, 2015,
E não só com as redes sociais, mas com esses think tanks que a gente não sabe o que é direito, por exemplo. Vou te dar 2 exemplos desses think tanks, que essas entidades, que também não são novidades. No Brasil havia na década de 60 o IPS e o IBAD, mas, por exemplo, o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, que ninguém sabe direito de onde vem o financiamento dessas pessoas, como também esse movimento Renova BR, que inclusive formou uma deputada federal muito conhecida do nosso partido, tá? Que são essas eminências pardas que a gente não sabe identificar direito de onde vem a grana, de quem é que está por trás daquilo, com o discurso apartidário, porque esse discurso apartidário é um discurso reacionário, travestido de um liberalismo político, de uma liberdade. Então, a educação é alvo fundamental. A educação é algo fundamental e é necessário que os professores e professoras sejam desqualificados, porque a escola é um lugar da ciência. Você desqualificando os professores, você desqualifica a ciência. Quando você desqualifica a ciência, a gente vê as barbaridades que a gente tem. Nós temos um sujeito que ocupa a presidência da República que nega a ciência, que receita remédios inócuos. Quer dizer, é um sujeito que comete crimes contra a humanidade à luz do dia. E a gente, absurdado, assiste, porque existe uma claque, ele fala para essa claque, existe uma claque que já é resultado da atuação da escola sem partido, desses think tanks, desse discurso antiacadêmico, do assédio dos professores, dessas redes sociais que não param de reproduzir as fake news, e que aceita. E que não só aceita, que acredita e que repassa. Então, o tiro deles foi muito certeiro, porque eles atingiram o objetivo deles. Eu me preocupa muito quando eu escuto gente inteligente negligenciar essas pessoas ou chamá-las de doidas ou de burras, porque elas não são doidas nem são burras. Dá um exemplo desse negacionismo. A atual ministra, que não era para ser ministra, mas é ministra, que inclusive já pregou aqui em Belo Horizonte. Ela é nordestina, mas ela pregou aqui em Belo Horizonte, numa igreja evangélica aqui de Belo Horizonte, muito famosa, inclusive é onde ela faz o famoso sermão dela do Jesus na Goiabeira. A Damares Alves, ela ficou 14 anos, desde 2004, trabalhando nos bastidores do Congresso Nacional, na frente evangélica de defesa dos parlamentares, porque ela é advogada, e hoje ela está onde está. Então, isso não foi uma coisa que brotou, que nasceu, ou que veio através de um golpe parlamentar em 2016, ou que brota em 2015 com o MBL. Isso é uma coisa que foi gestada e que foi negligenciada por quem deveria ficar atento. E aí eu tenho hoje alunos que, eu sou professor tanto de fundamental, quanto de médio, quanto de graduação, e eu tenho alunos em todos os níveis que falam para mim com todas as letras que a Terra é plana, que não houve ditadura e que negam mesmo. Né? Então a gente está vivendo isso agora, isso chega às salas de aula, essas pessoas estão empoderadas, elas se sentem fortalecidas para fazer esse discurso, elas têm respaldo, e um respaldo que é institucional, porque as escolas estão amedrontadas, sobretudo a rede privada, eles têm um respaldo político, eles têm um respaldo em casa, eles têm um respaldo religioso. Então, a escola e a professorada é alvo fundamental. Você quer dominar, você vai ter que atingir essas pessoas. Não tem jeito. É um cenário assim, complexo, assustador. Eu acho que é uma boa palavra, assustador, porque se criou dentro de um ambiente democrático, né? Com o nome Escola Sem Partido, ou esse movimento dessa linha, eu não observei ao longo dos anos. Mas eu lembro que em 2002, mais ou menos, era no começo de 2000 e pouco, eu estava assistindo na Record, naquele programa do domingo ali, e ele mostrando alguns centros de recuperação para drogados, que eles tinham eu não sei, era Salvador, em algum lugar ali no norte, eu não sei se para o lado de Manaus, e outro lá embaixo, acho que em São Paulo, mais para o sul. E ele estava mostrando aquele projeto, eram coisas assim, imensas, não era uma casinha, não era um negócio, eram coisas imensas.
E aí, o meu raciocínio, naquele momento ali, eu falei, puxa vida, vê só, esse tanto de gente, porque a ideia era, ele recuperava, não era só a recuperação do drogado, ele leva o drogado ali, o usuário, né, para um tratamento, ele envolve aquelas pessoas nas atividades, nas tarefas da igreja, ele dá um emprego, ele envolve a família, se o cara é casado, então a mulher, quem é que não vai querer ver um familiar recuperado do uso de drogas, etc e tal? E depois que você recupera, ou você tirou da rua de alguma forma, as pessoas elas vão ter uma gratidão tão grande por aquilo ali que foi feito. Cara, exatamente. Que se o pastor disser, vote no capeta, vai fazer sem questionar mesmo. E isso foi, hoje eu sei, hoje a gente já conversou muito aqui, eu vejo que foi justamente a chegada da bancada evangélica de forma mais avassaladora, digamos assim, a formação dela, a invasão, digamos assim, né, do Congresso, de quando chegou ali, quando se estabeleceu, os governos que tinham, foi os governos Lula, facilitaram e aí colocaram, como você muito bem colocou agora, em lugares de prestígio e tal. Ou seja, tudo isso foi se desenvolvendo, isso não foi do nada que, né, foi dormir hoje e acordou amanhã com uma coisa, meu Deus, de onde é que surgiu isso? Foi construído, né, uma confluência ali de interesses. Eu posso não gostar de Olavo de Carvalho, como na verdade, o governo Bolsonaro. São muitos núcleos ali que vivem em constante atrito, mas todo mundo se contempla ali, é contemplado de alguma forma, né, e tal, e fica todo mundo sobrevivendo ali, né, e a gente aqui, a gente não conseguiu ainda esse tipo de, ou esse nível de articulação, talvez, de maturidade, né, de saber crescer, conviver nesses espaços com o diferente e tal. E aí, nessa linha que a gente está conversando agora, eu vejo também o contrário acontecendo, pelo menos tentando acontecer. Para mim, é inegável a renovação e a força que Ciro Gomes trouxe, ou seja, o Ciro Gomes nos descobriu, né, a todos nós. Hoje que a gente informa a turma boa, o Mário Eringer teve outro dia aqui numa live, ele disse assim, olha, dos muitos anos de política que eu tenho, e ele tem realmente, porque o Mário, eu acho que o PDT foi construído, eu fico brincando, eu acho que o PDT foi construído em volta dele, de Brizola, eles não estavam na Santa Ceia, mas eles tiraram o pozinho da mesa aí, dali, junto com o Darcy e tal, porque, né, e tal. Mas, como é que chama? Ele dizendo assim que a Turma Boa era uma força política que ele não via no Brasil há muito tempo, se formar organicamente, há muito tempo ele não via isso. Então, isso para mim é inegável, para mim é uma existência real aqui, somos nós, Ciro Gomes nos descobriu e trouxe muitos de nós para a política partidária, para botar a mão na massa mesmo ali. E agora eu quero ouvir um pouco do Francisco Furrou, falei certinho, não falei, do Francisco, ator político partidário. Francisco, você primeiro, assim, parabéns já de novo, porque você é um guerreiro, assim, legítimo, porque botar a mão na massa na política, a política com a imagem tão desgastada que está, né, toda aqui no Brasil há tanto tempo, no mundo todo, mas no Brasil também. Me conta o que é que Francisco traz de novo, o que é que Francisco quer conseguir através da política para Belo Horizonte. Bom, Laura, você está me ouvindo bem, Laura? Eu coloquei o fone, estou perguntando se você está me ouvindo. Estou te ouvindo. Está me ouvindo bem. Legal? Beleza. Tô. Essa pergunta é muito boa, Laura, sabe? Porque como eu te falei, eu sou da escola do movimento estudantil e eu tive, durante boa parte da minha militância, e eu sou militante de rua mesmo, de movimento de rua, de movimento de mobilização popular, de passeata, e de coletivos horizontais, venho muito também, gosto muito dessa escola da horizontalidade, da radicalização da democracia. Eu sempre olhei com desconfiança a política institucional. Sempre foi uma questão para mim, ainda que eu sempre, muito cedo, eu tenha sabido que esse discurso antipolítica é um discurso ultra-reacionário, disfarçado de um discurso de crítica, ele carrega consigo uma forma de desacreditar na política para poder colocar no lugar da política projetos autoritários. Sobretudo de extrema-direita, como a gente esteve muito próximo de viver
o ano passado e esse ano, mas que, ao que tudo indica, dada a própria contingência da atual presidência da República e das situações que ele cria, que ele enfrenta, e a saída do Sérgio Moro tirou um pouco dessa legitimidade, mas a gente esteve muito próximo de viver um golpe de Estado, de fato, e instituir um regime ditatorial no Brasil. Isso não ocorreu por uma contingência histórica. Mas o que eu sinto é que a minha geração entendeu que é a hora também de ocupar os espaços. E assim, profundamente eu sinto isso. De que a minha geração, das pessoas que estão chegando aos 40 anos hoje no Brasil, já conseguem se assumir enquanto pessoas amadurecidas e que têm capacidade de assumir esses espaços. Então, eu acredito sinceramente que é também a própria força. Eu, como historiador, eu respeito muito o tempo. Então, é a própria força do tempo chegando mesmo. Está, de fato, na hora de uma geração de políticos e políticas brasileiros que têm hoje uma faixa etária com todo o respeito que merecem. Está na hora deles começarem a formar as pessoas que vão sucedê-los. Eu vou dizer mais, eu acho que é urgente que isso aconteça. Essas pessoas precisam de fazer um exercício que me parece que estão com profunda dificuldade, a maioria deles, de fazer. Precisam se espelhar no Pepe Mujica, uruguaio, e entender que o lugar deles ou é no Senado ou é formando novos quadros. O Senado existe justamente para isso, para que essas pessoas mais experientes façam a revisão do que a Câmara dos Deputados faz. Então, essas pessoas têm que começar a entender que elas precisam formar outras pessoas para ocupar esses espaços de poder. Então, o primeiro motivo, e é o que eu sinto, eu nunca conversei isso com ninguém da minha geração, mas eu estou vendo acontecer aqui na minha cidade, que é uma cidade que tem é um lugar que o Brasil muitas vezes olha para entender quais são os processos de ponta que estão acontecendo na política, e eu sei, vocês, assim como vocês, nós somos muito bairristas, a gente gosta bem de falar da gente, tem muito orgulho, com razão, como vocês têm também, e a gente tem muito a dizer, então a minha geração está chegando e quer ocupar, e quer construir, mas vai pedir passagem também. A segunda coisa é essa, aí eu me lancei candidato a vereador esse ano, porque eu sinceramente nunca pensei que eu ia disputar uma eleição na minha vida. Eu até topava a vida partidária, mas eu nunca falei assim, não, eu vou ser candidato a vereador. Mas eu resolvi, então, me colocar como opção, nesse caso, de urgência e para o tanto que eu, Francisco, historiador e professor brasileiro, vejo como grave essa ascensão da extrema-direita no Brasil. É necessário que mais, e veja, eu não estou dizendo só progressistas, ou só gente de esquerda, não, que os democratas brasileiros se dêem a mão, de centro-direita, de direita, democratas de direita me interessam, quero conversar com eles, porque nós temos um problema para resolver urgente, que nós temos uma extrema-direita organizada e que ocupa a presidência da República. Isso é muito grave, porque nós retrocedemos nesses 2 anos 2 décadas em alguns debates. Nós retrocedemos, terceiro, nós precisamos de dar a tônica da narrativa. Nós precisamos de tirar a narrativa da mão da extrema-direita, precisamos de parar de jogar no campo da moral e precisamos de colocar projeto, estou vendo você com o livro do Ciro aí, que eu tenho também, a gente precisa de falar de um projeto nacional, a gente tem que tirar a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil das mãos dele e colocar nas nossas de novo. Se eles quiserem usar o escudo da CBF, que usem, pode ficar, mas a bandeira do Brasil é nossa, não é deles não. Nós precisamos retomar que nós deixamos isso para trás. Vivemos nos últimos 20 anos, sobretudo na primeira década do século XXI, um momento de pujança econômica, com os commodities sendo comprados a preços nunca praticados no mercado internacional, sobretudo pela China. E tivemos um projeto, ou um pseudo-projeto de país, que pretendeu formar uma cidadania pelo consumo, e deu no que deu.
formar o cidadão pelo consumo e não pela educação, dá nisso. O sujeito está preocupado em ter uma televisão de 42 polegadas, mas ele não consegue ler e escrever direito, e aí ele sai replicando. Ele tem um celular de última geração, ele sai replicando fake news sem ter capacidade crítica de questionar aquilo. E por fim, eu acredito também que a minha geração, e sobretudo essa rapaziada que está vindo, quer profundamente renovar o discurso. Não é inventar a roda, nós não somos dono da verdade, mas eu vou te apontar um exemplo onde isso para mim é gritante. Falando do partido do qual eu faço parte, o glorioso Partido Democrático Trabalhista, que tem história, que tem projeto, que tem Darcy Ribeiro nos seus quadros, Brizola, Juruna, tem a AMT, Associação da Mulher Trabalhista, que tem 35 anos que existe. E não sei, Teotônio dos Santos, conterrâneo meu aqui, enfim, como dá. Assim. Um partido que não foi criado através de uma coleta de assinaturas. Exatamente. E tem a carta de. É a frase do Mário aqui que eu adorei. Aí sempre que eu posso, eu sempre falo, sabe? Meu partido não foi criado através de uma coleta de assinaturas. Vai, perdão aí pelo parênteses. Mas é isso. Agora, veja, um partido com a história que o nosso partido tem, com os quadros que o nosso partido tem uma atuação nas redes sociais que deixa a desejar. Por isso que eu acho que é tão importante, Laura, o que você faz é extraordinário. Porque você faz o que o PDT deveria fazer. E veja, hoje, para mim, se o PDT for fazer, tem que te chamar para você fazer parte do projeto. Porque eu sou presidente estadual do Movimento Trabalhista pela Educação. Nós estamos tentando reconstruir ele em nível nacional. Fazemos reuniões toda semana, temos quadros maravilhosos em todo o Brasil. A gente foi fazer as nossas redes sociais tem 2 semanas, Laura. Por que eu estou apontando isso? Porque, para mim, é onde é onde a gente toca na necessidade da gente renovar a nossa forma de se comunicar. Um partido, a quinta maior bancada de deputados federais do país, quase empatada com a terceira e com a quarta, tem uma atuação que deixa a desejar nas redes sociais. Isso não é por acaso. E aí, para finalizar o argumento, acredito que a minha geração está vindo, inclusive, para renovar a forma de se comunicar. Porque ela não é necessária, não, ela é urgente. Urgente. Se o PDT não fizer isso, se o Ciro não fizer isso, se o Ciro não te ouvir, não ouvir a turma boa, se o Ciro... E o Ciro só engatou uma comunicação melhor no Twitter por sua causa. Por causa da turma boa. Porque o Ciro e não o PDT sacou, tanto que ele chegou a reclamar. Esse povo é muito chato, mas esse povo que te bota para frente, para você melhorar a sua comunicação. Então é urgente, Lau, é urgente que a gente tenha gente do ramo, gente da comunicação, da história, da literatura, do direito, trabalhando conjuntamente para conseguir comunicar o projeto. É urgente, é para ontem. Sabe? Para a gente chegar em 2022 potentes, porque eu estou disputando aqui a eleição municipal e eu digo, com muita tranquilidade, lhe digo, o PDT não conseguiu articular uma comunicação satisfatória entre os seus candidatos à vereança aqui em Belo Horizonte, a terceira capital do país, no 2º colégio eleitoral desse país, que é Minas Gerais. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E o PDT tem quadro para fazer. Tem gente nova chegando. Agora tem que fazer. É muito grave. Quer ganhar em 2022? Vai ter que fazer isso para ontem. E a minha geração está aí chegando para tentar contribuir nesse sentido. É isso, Francisco. A gente precisa utilizar... Muitas vezes a gente não precisa nem reinventar a roda. A gente precisa somente utilizar corretamente ou da forma que a gente está vendo que foi usado. Por exemplo, eu não gostava do Twitter, eu não entendia o funcionamento daquilo e tal, mas eu observei a boa parte da campanha do atual presidente eleito, ele fez pelo Twitter, ele engajou que tem uma parte de robôs, né? O Twitter é o cavalo de batalha, Laura. O Twitter das redes sociais é o cavalo de batalha. Sim, o Twitter que
pauta todas as outras redes, porque ele é em tempo real. Então, primeiro, depois foi que eu vim entender isso, mas eu vim entender isso conversando, como o Ciro diz, com as muitas inteligências que a gente tem na Turma Boa. E é uma das coisas que eu tento fazer aqui nessa conversa, nessas conversas todas que eu estou tendo desde o começo de junho até agora com o pessoal da Turma Boa. Francisco, são pessoas extremamente qualificadas. E como eu te falei aqui no início, eu não puxo aqui, foram raras as vezes que a gente fez com temas muito específicos, assim, conversar com a pessoa falando de um tema específico, mas são pessoas extremamente qualificadas em todas as áreas. Então, a gente fez 2 especiais sobre redes sociais, etc. e tal, conversando, né, foi desses especiais aí, conversando com pessoas que atuam, professores, professoras que entendem, não é quem acha, não, é quem entende. Isso que você falou aí em relação aos deputados, já foi pontuado aqui e tal, e eu acho que a pessoa que pontuou isso sofreu alguma represália por ter apontado ali essa dificuldade, sabe? Eu não estou dizendo aqui que é fácil, eu não estou dizendo que é difícil, Alô? eu não estou questionando o que Laura? cada um faz, sabe? Mas é fato, é um fato. Laura, tá me Oi, ouvindo? estou te ouvindo. Tu me desse uma congelada agora aqui. Deixa eu dar um pause aqui, enquanto tu volta. Toma aqui. Então, isso a gente já constatou aqui de diversas formas, e constatou, inclusive, que houve essa mudança na forma de se comunicar do Ciro, inclusive no Twitter. Ele captou a mensagem, sabe? Então, isso já deixa a gente muito feliz. Eu não ligo não da gente ser taxado de chato, contanto que a coisa modifique, né? Isso aí eu consigo dormir perfeitamente com isso. Mas vamos Deu lá. resultado. Deu resultado, né? Não, a gente já esteve aqui tentando conversar, por exemplo, porque de fato a internet é uma coisa nova. A gente não está preparado, a gente não estava preparado para o Zoom, tanto é que os peladões do Zoom apareceram, né, aí um monte, a gente não estava preparado para a velocidade, ser julgado em tempo real, é o Tribunal Penal da Internet, né? Ou seja, na hora que o cara, sei lá, dá um voto lá no Congresso, instantaneamente todo mundo sabe, e 3 segundos depois, né, ele já foi sentenciado. O problema não é nem julgar, é sentenciar e condenar, né? Então, a gente não está, de fato, preparado, e eu torço muito aqui que esses esforços sejam, tipo, para a gente chegar, pelo menos, no tempo, chegar sincronizado com o que vai estar acontecendo para 2022, porque se a gente chegar fora de tempo, novamente, ficar apagando fogueira, ficar, como você muito bem colocou aí, da gente ficar somente respondendo às pautas, não, a gente é que tem que dar o toque, né? A gente é que tem que dar ali, sabe, trazer, não, é a gente que puxa a conversa, o resto que venha depois. Então, eu torço muito para que a gente consiga, sim, amadurecer. E deixa eu te falar, eu não sei se você sabe, mas aqui do meu canal já originou um site. O canal e o site se chamam Politicamente Interagindo. E a minha ambição agora com esse site é conectar o Brasil que pensa, produz e ama. E conectar de uma forma prática, não é só conectar para ver as coisas do site, é conectar, é juntar quem precisa de emprego com quem pode oferecer emprego, que é da Turma Boa, para dar o match, quem é o prestador de serviço e quem está procurando um serviço a ser prestado também, que deu match. Então, conectar e interagir são as palavras-chave da nossa proposta no site. Então, a gente já está no ar, o pessoal está chegando a inscrições, e aí, assim, a gente está desenvolvendo isso. Eu peço muita ajuda da Turma Boa e muita gente tem me ajudado, inclusive, nisso, sabe? A fazer as coisas funcionarem. Então, depois dá uma chegada lá, dá uma olhada, sabe? Eu acho que você vai gostar muito. E vamos seguindo aqui. Eu não podia passar, já que a gente puxou esse gancho aqui, eu não podia passar sem te falar sobre isso, te apresentar isso, porque eu acho que muitos grupos, por exemplo, os evangélicos, eles se ajudam muito, né? Se tem ali um emprego para dar, o cara tem um emprego para dar e tem um irmão da igreja que está precisando, ele dá ali. A gente não é uma seita, a gente não é uma religião, mas eu acho que a Turma Boa pode, e se puder ajudar a Turma Boa, a gente tem os mesmos valores, né? A gente tem uma cabeça parecida, então eu acho que sim, eu acho que vale a pena muito a gente dar as mãos. E deixa eu me ver aqui, eu pontuei um monte de coisa aqui para a gente conversar, a gente já falou algumas coisas aqui.
deixa eu te ouvir sobre isso, sobre o movimento trabalhista pela educação. A gente, outro dia, também numa conversa aqui, surgiu uma crítica, e não é uma crítica negativa, é uma crítica construtiva, da gente, enquanto pedetista, enquanto pensante e estruturador, né, dentro do partido, o quanto nos afastamos dos trabalhadores, da classe trabalhadora como geral, mas também da classe dos professores. Então, eu queria te ouvir a respeito do movimento trabalhista pela educação, se ele contempla essa aproximação com os professores, ou se ele é mais direcionado para a parte estrutural educacional. O que é o movimento trabalhista pela educação? Conta aí para a gente um pouquinho. Isso é muito boa, muito bom, é bom você me dar esse espaço para falar do MTPE, mas antes eu queria falar de uma questão que para mim é fundamental, se você me permite. Eu tenho 30 anos de militância, sabe, Laura? E eu sou velho de assembleia, sabe? Sou velho de assembleia. E tem 25 anos que eu escuto que a gente se afastou dos trabalhadores, sabe, Laura? E eu não sei até que ponto isso é de fato uma crítica real, concreta, ou se isso é uma retórica bonitinha de assembleia, sabe? Eu tendo a achar que é a letra B, que geralmente quem fala isso não faz nem ideia do que é fazer trabalho de base. E geralmente quem fala isso não conhece o vizinho de porta, mas gosta muito de apontar o dedo para falar para que a gente tem que fazer trabalho de base. Dentro disso, eu quero dizer o seguinte, que o trabalhismo, né, isso é a minha interpretação, tá? Há diversas outras. A morte do Brizola deixou o PDT órfão. E o PDT foi tomado de assalto por alguns oportunistas em diversos lugares do país. E ainda sofremos as consequências, e alguns desses oportunistas ainda estão no partido. Gente que se aliou à coisa mais perniciosa que tem. A gente tem gente no partido que faz campanha para a extrema-direita. Quer dizer, isso é de fazer o Brizola revirar no túmulo, para dizer o mínimo. Então, primeiro nós temos essa tarefa que para mim é a mais urgente. Veja, eu não tô aqui chamando uma caça às bruxas, ou um expurgo, ou reivindicando um purismo, não. Mas eu estou dizendo para a gente reafirmar os valores trabalhistas e que quem está dentro desse grupo entenda o que é ser trabalhista. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é para a gente entender o que é trabalho de base. Trabalho de base não é uma frase que se fala em assembleia. Trabalho de base dá trabalho, e entender que o trabalho de base do século XXI é diferente do trabalho de base da ação popular em 1970. Então, a gente precisa, inclusive, ajustar o nosso discurso ao tempo onde nós estamos. É parar de achar que vai subir morro e levar para a periferia a luz e a verdade e a libertação, e assumir e calçar a sandália da humildade e entender que a periferia faz coisas, que ela está conectada na internet à sua maneira, e que ela não está afim mais de receber do asfalto a luz, a verdade e a iluminação. E nem, tampouco, assumir essa postura pedante que historicamente a esquerda tem no Brasil e no mundo todo, de achar que vai disputar a vaga com o evangélico na periferia, porque não vai, não. Nem comunidade terapêutica. Entender que o nosso processo é muito mais complexo, que a gente precisa de ter uma inteligência e voltar a formar quadros com inteligência na esquerda brasileira, porque está faltando livros, coisas fundamentais que o pensamento brasileiro produziu não são mais lidos, não são mais debatidos. A esquerda ela perdeu muito porque ela não faz debates essenciais mais, de formação política, por exemplo. E veja, eu não estou dizendo aqui para a gente voltar a saraus e a grupos de estudo como tinha lá na década de 1990, não. Mas ter um mínimo de leitura, por exemplo, o livro do Ciro aí. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser leitura básica para o pedetista hoje. Tem que ler o livro do Ciro aí. Isso tem que fazer. Arruma emprestado, eu empresto. Se alguém quiser, eu empresto o livro. Mas para a gente ter de onde dialogar. Dito isso,
O movimento trabalhista pela educação está sendo reconstruído em todo o Brasil, existe uma executiva nacional provisória, eu sou presidente da executiva nacional do Estado de Minas Gerais, também de maneira provisória. Nós fizemos o nosso estatuto, nós já produzimos um primeiro documento que é para auxiliar os candidatos do partido na pauta educacional. Nós gravamos um curso para a Universidade Leonel Brizola, inclusive eu dou uma das aulas sobre legislação educacional brasileira, Base Nacional Comum Curricular, Plano Nacional de Educação, Plano Nacional do Livro Didático, enfim, dos pilares da nossa legislação educacional, que a sua maneira andou nos últimos anos. E esse movimento, ele é um movimento que é, assim como os professores e professoras nesse país, ele é heterogêneo, ele tem organizações, por exemplo, o que o Ian está fazendo em Manaus é diferente do que eu estou fazendo em Minas, ou seja, as organizações estão em momentos diferentes do que, por exemplo, os nossos amigos gaúchos e gaúchas que estão mais adiantados no seu processo de organização. Quem vai dar essa linha é a presidência, a professora Maria Amélia, de qual que é a nossa área de atuação. Então, nós estamos, nesse primeiro momento, concentrados em nos reorganizar e em nos colocar como um movimento interno do partido reconhecido, que precisa, inclusive, ser não só reconhecido, como adotado, de fato, pela cúpula do PDT, e entenda que a cúpula mais, para além do Carlos Lupe, por toda essa linha de frente que é a cúpula, e pelo Ciro Gomes. Porque a gente precisa ter visibilidade para a gente conseguir ter capilaridade. Como eu disse a você no começo da nossa conversa, tem 2 semanas que a gente tem as nossas redes sociais. E aí eu vou aproveitar e fazer o meu merchan aqui, MTPE Nacional no Instagram, MTPE Nacional no Facebook, que são as nossas 2 redes. MTPE, Movimento Trabalhista pela Educação Nacional. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook. Vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo o linkzinho ali para ficar mais fácil para todo mundo achar, tá? Prometo. Eu te agradeço, agradeço. Assim, você é maravilhosa com essas coisas que você faz, porque eu não dou conta de fazer isso. Eu acho ótimo. Então, o que eu entendo? Eu, Francisco, não estou falando pelo movimento. O que eu entendo e o que eu estou falando, eu posso falar pelo movimento aqui em Minas Gerais. A primeira coisa é a gente chegar aos professores e professoras. A segunda coisa é a gente tirar um ranço. E aí eu vou falar, eu vou ser duramente criticado pelo que eu vou dizer, mas eu vou falar com tranquilidade, porque isso para mim é um debate que eu faço com qualquer um, qualquer hora, sem problema e sem tabu. A gente precisa tirar um discurso de sindicalista da década de 70 da nossa boca. E começar a falar para o professor e para a professora que está dentro da sala de aula, que é o famoso pode giz, que não usa mais, é quem está lá na linha de frente. A gente precisa de voltar a conversar com essa pessoa. E como que nós vamos voltar a conversar com essa pessoa? Indo lá visitá-la na sala de aula? Não. Oferecendo condições de trabalho, de fato, defendendo os interesses dessas pessoas. A gente precisa, e é por isso que a direita nadou de braçada no discurso contra os sindicatos e desmantelou tanta ação sindical nesse país. Os sindicatos dos professores não conversam com os professores. Ou se conversam só com os professores da rede pública, sendo que nós temos milhares de professores na iniciativa privada. Então, a gente precisa renovar também os quadros dos sindicatos. O sindicato dos professores precisa de deixar de ser um órgão assistencialista, ou um pelego, para usar um linguajar da década de 40, tem que deixar de ser pelego e começar a fazer luta de classe de verdade, e renovar os seus quadros. E tirar um discurso da boca de sindicalista da década de 70. Não cola mais. Não cola com a professorada que está nativa hoje. Sabe? Então, aqui em Minas, a gente quer nos aproximar dos professores. Como? Oferecendo subsídios para a profissão. É isso. Nada, eu tenho um site aqui que é o Movimento Trabalhista pela Educação, que lá eu consigo me orientar sobre questões das legislações. Aqui tem um site, aqui tem um movimento que eu consigo ir lá e conversar com essa rapaziada sobre um problema que eu estou vivendo aqui na minha escola. E aqui tem o Movimento Trabalhista pela Educação, que aglutina um monte de professor e professora que passa pela mesma coisa que eu. Coisa que o sindicato devia fazer e não faz. Aqui em Minas. E falo com tranquilidade, o sindicato da escola pública e o sindicato da rede privada são ineficazes, são as entidades assistencialistas. No caso da rede privada aqui em Minas, é uma grande entidade assistencialista de oferecer bolsa para filho de professor e plano de saúde com desconto. E no caso da rede privada, é uma associação fatiada entre micropartidos de esquerda que não falam para ninguém além dos seus iniciados e que aí estão, de fato, descolados da base mesmo. Então, aqui em Minas, a gente tem uma tarefa grande,
A gente está se reconstruindo. Aqui nós temos um estado que tem 853 municípios. 800, um estado que é maior que a França. E a gente é uma tarefa muito dura, mas eu tenho muita tranquilidade de dizer que nós estamos trabalhando muito para articular todos esses municípios e a professorada toda desse estado. E mais, eu tenho certeza que assim que o menino sair das fraldas e começar a ficar bonitinho, vai aparecer um monte de pai e de mãe para o menino. Mas a gente vai caminhar e a gente vai reconstruir o movimento aqui e reconstruir o movimento nacional. A gente vai dar a nossa contribuição aqui em Minas, que a gente tem muito projeto educacional, assim como o Sobral, assim como outros projetos bem-sucedidos no Brasil todo. Nós temos muitos projetos educacionais bons aqui. Aqui em Belo Horizonte nós temos um projeto educacional que é maravilhoso, são as EMEIs, que começaram com o mês, hoje são EMEIs, Escolas Municipais de Educação Infantil, que é projeto de ponta no país. Coisa que está retomando, a educação pública aqui municipal está retomando, está voltando a ser um objeto de desejo da classe média. A classe média quer colocar os seus filhos nas EMEIs. Nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer a educação pública voltar a ser objeto de desejo da classe média. Precisamos fazer isso. Porque se a gente não fizer isso, a gente não resgata nunca mais a educação pública brasileira. Então, para casar com o discurso do nosso PND e glorioso PND, a gente precisa construir um país de classe média e um país onde a classe média utiliza os serviços públicos. Porque quando a classe média utiliza o serviço público, ele é valorizado, ele é respeitado e ele tem investimento. Então, aqui em BH, nós temos esse projeto maravilhoso, que é as escolas municipais de educação infantil e as creches que têm convênio com a prefeitura, assim como o Sobral é uma referência nacional, assim como nós temos outros projetos nacionais. Então, a nossa tarefa é árdua, a nossa missão é imensa, é de longo prazo, assim como a educação é um projeto de longo prazo. É caro, tem investimento, tem que ter disposição, mas nós estamos nesse pé aqui em Minas. E em nível nacional, nós estamos reconstruindo o movimento, Laura. Então, conto com a sua ajuda para fazer a divulgação das nossas redes sociais, para atrair mais professores, professoras e profissionais da educação, da cantineira à professora, para fazer parte do MTPE. Perfeito, perfeito. Pode contar comigo sempre no que eu for útil, né? Inclusive, eu digo, e vou dizer para você também, geralmente ao final eu digo aqui para o pessoal, que a gente hoje sentou aqui, conversou sobre isso, mas eu já falei que a bodega é nossa, então em qualquer outro momento que você queira voltar e queira usar o espaço, que, Laura, eu preciso ir lá conversar com a turma boa, que é a minha audiência, que é a turma boa, então eu preciso conversar com a turma boa, seja lá o que for. Então as portas da bodega e a mesa da bodega estão aqui à sua disposição, sabe? Então, assim, pode contar comigo realmente aí no que for, essa história aí só de botar aqui o link e tal, ajudar o pessoal a achar, isso aí para mim não me custa nada, eu fico, na verdade, muito feliz de me sentir útil, sabe, de me sentir contribuindo aí com uma coisa que eu acredito, que eu acho importante, compactuo aqui da tua visão. A gente já conversou outro dia, conversei com o Seu Frota aqui, não sei se sabe quem é Seu Frota, mas Seu Frota ficou muito famoso durante a campanha de Ciro. Ele é lá de Sobral, é um senhor lá de Sobral, e ele mora em Sobral desde quando o pai de Ciro era prefeito. Então, ele lembrei do Seu Frota. Pronto, lembrou do Seu Frota, né? Dizendo lá qual é o medo do PT que Ciro se eleja, né? Porque Ciro vai botar Lula no lugar do esquecimento da história, que é o que ele merece e tal. Ele pega por aí. Os petistas não gostam dele, mas eu mesmo adoro o Seu Frota, porque é uma realidade, né? Quem gosta, quer não, mas é uma realidade. Mas, enfim, e aí Seu Frota conta que a admiração que ele tem por Ciro vem desde o pai de Ciro, porque a Sobral que eles têm hoje foi projetada há 30 anos, ou mais de 30 anos, quando o pai de Ciro começou, estava na prefeitura, né? E aí a gente entende a importância de um projeto, de um planejamento. Aquilo que o pai dele começou, quem veio depois foi dando continuidade. Então, quando eles foram, né, chegaram no poder e continuaram aquele projeto, então, isso que a gente vê hoje na educação de Sobral foi começado ali atrás. A gente não precisa hoje imaginar que a gente precise ainda de 30 anos na nossa realidade para modificar. Algumas coisas são modificadas mais rápido, outras, né, curto, médio e longo prazo,
mas precisa ter um projeto, precisa começar, não pode ser aleatório, cada um que chega para reinventar a roda, né? Desde que o Brasil é Brasil, que a gente experimenta tanto essas experiências ruins em toda a cidade, o prefeito que chega, desfaz, desmancha o que o outro fez, e vai fazer de novo, e não sei o quê. Então isso é um atraso na vida de todo mundo, né? Imagina se metade das cidades do Brasil tivessem uma situação parecida com a de Sobral. Ainda que há 30 anos tivesse sido começado um projeto e que hoje estivesse colhendo os frutos, né? Frutos na educação, frutos na saúde, tudo tem que melhorar, tudo lógico, mas é aperfeiçoar, né? Não é matar a vaca para poder, por causa do carrapato, você, né? Enfim. Então, deixa eu te dizer, a nossa 1 hora de live está chegando, se encaminhando aqui para o finalzinho, ainda não chegamos, passa assim muito rápido, eu sei que você sabe disso, você faz lives lá no seu canal também, mas a gente já está se encaminhando aqui ou pelo menos para o final dessa nossa primeira conversa. Eu adorei te conhecer aqui, seja assim, amei a nossa conversa. Por favor, volte mais vezes, seja só nessa configuração, seja com mais gente, seja com esse assunto, com qualquer assunto que vocês quiserem. E agora eu vou deixar aqui o espaço em aberto para você deixar a sua mensagem final. Seja do que a gente já conversou, seja de alguma coisa que você queira ainda transmitir para o pessoal aí que está nos assistindo e tudo, que a gente não falou ainda, fique à vontade. É com você agora e depois não sai aí não, que eu só vou finalizar e a gente faz a nossa foto oficial. Então é contigo agora, Francisco. Laura, eu quero agradecer muitíssimo, não só a oportunidade, mas o que você faz, que é fundamental, tá? Você é uma grande agregadora e articuladora nacional do nosso partido, do trabalhismo, do movimento, dos apoiadores e eleitores do Ciro. Por favor, continue. E saiba que você tem um mineiro aqui, e você tem um lugar para ficar aqui em Minas Gerais, para vir tomar um café e comer um pão de queijo, tá bom? E esse horário já pode, tomar uma cachaçinha, tá bom? Se você quiser também, que aqui é coisa da terra. Na bodega pode sempre. Pão de queijo pode ter doce de leite? Ou vocês ficam chateados quando bota doce no pão? Não, aqui com goiabada, aqui tá, a gente come goiabada com queijo, pode ficar tranquilo. A única coisa que eu quero dizer mesmo, assim, que eu acho que é fundamental nesse momento, 2020, eleições municipais, é dizer para os trabalhistas do Brasil: é o momento da gente ser ponte, muito mais do que muro. É o momento da gente não perder tempo com guerras fratricidas, nem com disputas de ego. É o momento da gente fortalecer o nosso projeto, de trazer a narrativa para o nosso lado, assumir o protagonismo, porque é isso que a história do Brasil está pedindo de nós agora, para que a gente assuma o protagonismo, porque a gente tem que estar preparado para assumir esse protagonismo. Porque 2022 nós temos que vir com a força toda e eleger o Ciro Gomes e colocar de novo um projeto nacional de desenvolvimento à frente da condução desse país. Então, não é o momento de disputas menores, guerras fratricidas, é o momento de fortalecer o nosso conhecimento sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, nos preparar para os próximos anos, fortalecer a nossa narrativa, o nosso conhecimento sobre o PND, nos aliar e nos juntarmos em torno dele, para a gente ficar forte, para a gente estar coeso, para a gente estar junto, para a gente ser solidário uns com os outros e para a gente construir o PND e a gente poder assumir as rédeas do Brasil e apontar o Brasil para um projeto de desenvolvimento, de compartilhamento, de solidariedade para a nossa sociedade, que é, como o Darcy sempre diz, que tem características peculiares extraordinárias de colocar o nosso socialismo moreno para brilhar no mundo que a gente merece. Ai, gente, que conversa maravilhosa. É tão bom, é tão renovador poder conversar, sabe, Francisco, com toda a turma boa, com pessoas, são pessoas como você, porque às vezes a gente está, como eu estava falando, a gente está com energia baixa, às vezes a gente teve, né, um dia, hoje foi muito tumultuado e tudo, então aí a gente conversa aqui, a gente se renova as esperanças. Então eu não vou te desejar sorte, eu vou te desejar sucesso, porque sorte a gente deseja para quem não tem competência, e você tem muitíssima competência. Eu quero que Belo Horizonte te eleja, porque a gente precisa, de fato, de pessoas que têm compromisso, que têm cabeça, que têm potencial.
Então, eu vou te desejar muito sucesso aí nessa eleição que está aí. E, assim, fico de coração muito feliz em ter conhecido você pessoalmente aqui. Foi um grande prazer estar com você aqui na bodega. Então, pessoal da Turma Boa que nos assistiu, um grande beijo para vocês. Vocês são fundamentais para que isso tudo aqui aconteça. Lembrem, gente, a gente tem outros canais aqui do pessoal da Turma Boa, tem muita gente que tem canais. Francisco, você tem canal? Não, no YouTube Não. tem. Tem? No YouTube tem. Vou botar aqui também o link aqui na descrição do canal do Francisco, porque a gente precisa, gente, clicar lá ali no inscreva-se no canal. Eu tenho absoluta certeza que não custa um centavo de ninguém, porque eu sou inscrita no montão e nunca recebi nenhum boleto, não, nenhuma fatura aqui das minhas inscrições no YouTube. Então vamos se fortalecer, sabe, gente? São conteúdos complementares. Aqui todo mundo vê de uma forma, todo mundo tem um trabalho diferente, então vamos nos dar força, né? Turma Boa ajudando a Turma Boa. Então todo mundo que nos assistiu, se inscreve, deixa o like, compartilha, dá joinha, comenta, isso é muito importante para a gente saber o que é que vocês gostaram do conteúdo, o que é que vocês não gostaram, e a gente começa a trabalhar isso. A nossa ideia aqui de todo mundo é que a gente se fortaleça até 2022. Então, um beijão para vocês e a gente se vê na próxima bodega da Turma Boa. Um beijo, gente!